dinheiro no banco, você distribui lucro, primeiro tem uma regra, né? Você tem que primeiro pagar as dívidas para depois subir dividendos. Exatamente. E você vai distribuir lucro e vai pagar o banco como? Se você já tirou o dinheiro para distribuir lucro, você vai ter que ter o dinheiro para tem que ter 2 vezes o dinheiro. Fala aí mesmo. Oi. Aí, né? Ei. Eu falei, pô. Oi. Cara, esse Mal povo que nem E o Selic tá 6 e pouco. Esse povo é 2 louco. anos, minha filha, você com dinheiro É, lá já banco- dá uns 14%. O banco vai tá pagar doido imposto. pra colocar dinheiro pra Muitos rodar. famílias estão voltando mais para fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento previdenciário imobiliário. e imobiliário. Então, são mais em cima disso. Manda então, já estamos lá? Não, já pode botar. Cadê o link? Fala aí Fofudos. você agora, cara. Oi, teste. Oi. Peraí, deixa eu achar você. Tá, Vai entrar com o computador, tá? fala de novo. Oi, testando, oi. Cat, manda a arte aí pra Vai. mandar pra. Eu tô mandando lá no grupo da Tex o Vai. link Oi, da testando, live. teste. Tô alternando com o Arthur também. Vai. Som. Você recebeu? Mandar uma Vamos lá, iniciar aqui. uma Som. arte embaixo pra vocês compartilharem. Oi, som. Tá bom. Agora faltou. Não. Vai. Fala. Oi. Ei, Peraí. ei. Você. Você. Ele tá pensando nos top de Vai. investimento. Oi.
aqui desse vinho. Então a gente vai ter aqui um papo bem descontraído sobre a reforma tributária. Não dá para a gente falar tudo, mas nós vamos falar de alguns pontos principais. E eu não vou apresentar, porque acho que eles mesmos podem falar deles, né? Mas a gente tem hoje o Marco Túlio e o Walter Leno, e claro, as minhas amigas aqui, Milza e Tamires, também acompanhando. Vocês podem enviar perguntas no chat do YouTube, que a gente repassa a pergunta aqui para os meninos. Mas vejam se não vão abusar nas perguntas, tá, gente? Se for muito difícil, né? A gente vai ter que deixar para a próxima. Não é para fazer consultoria, gente. Tá? Ao vivo não, tá bom? É só assim um questionamento, uma duvidazinha. Agora, quanto mais cabeluda, melhor. Que essas que são boas. Então, Pois é. Bom, vamos lá, Carla. Muito obrigado, Tamires, Milza, meu amigo Walter. Que bom estar aqui com vocês. É uma alegria nessa live tão charmosa que já faz sucesso, né? Poxa, que bacana, é muito charmoso, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom conversar sobre a reforma tributária. Um tema importante para o nosso Brasil, que se encontra aí nesse pacote de medidas estruturantes, né? Assim como reforma administrativa, aguardada por todos, desde que alcance o fim almejado. Ela tem realmente o condão, ela tem a potencialidade de fomentar a economia do Brasil, desde que simplifique o modelo tributário, desde que ao menos não aumente a carga tributária e desde que produza, de fato, a esperada segurança jurídica. Então, se isso ocorrer, essa reforma tributária pode realmente auxiliar o Brasil nesse momento de necessidade para que ocorra esse desenvolvimento econômico. Bem, eu já adianto, meu amigo Walter, não sei você, que eu sou um pouco cético em relação à reforma. Ela tem alguns pontos positivos, mas muitos pontos negativos que me deixam preocupado. Vou querer te ouvir também, porque eu acho que nós nunca conversamos, apesar de sermos amigos, né, Milza? Milza também, mas nunca paramos para conversar um pouco sobre o tema. Vou ouvir hoje sua opinião também, não sei se é igual à minha, né? É verdade. Brasil, eu queria fazer um pequeno introito, uma pequena contextualização antes de adentrarmos nos pontos específicos dessa reforma que está sendo proposta pelo governo federal, mas todos nós sabemos que o Brasil tem um sistema tributário extremamente complexo, né? Extremamente complexo, caro, é a 10ª maior carga tributária do mundo e inseguro também. O Brasil, infelizmente, é sinônimo daquilo que não fazer em regime tributário, é exemplo do que não fazer em regime tributário no mundo. Então, isso muito nos preocupa. O Brasil tem essa característica que é peculiar e eu não sei se a reforma que está aí proposta tem a possibilidade ou condão de mudar esse cenário que nós temos. A complexidade vai desde a classificação dos produtos até a distinção de alíquota, a depender da origem e do destino por conta da guerra fiscal que nós temos aqui no Brasil. Túlio, deixa eu já te interromper então e fazer algumas considerações. Antes de iniciar minha fala, eu também queria agradecer a presença, o convite, né, de estar aqui presente com vocês, principalmente a minha querida amiga Carla. Muito obrigado pelo convite. A Milza e a Tamires. É a minha 3ª live aqui já, tá, Túlio? Eu já estou me sentindo em casa aqui. E isso é um motivo de muito orgulho, porque demonstra, né, não só a amizade que nós temos, mas também um comprometimento de trazer temas sempre muito atuais, de discussões muito sadias, de tudo aquilo que enriquece o conhecimento daquele profissional, das empresas, para realmente ter segurança nas tomadas de decisão. E você já tocou num ponto que é extremamente importante, qual seja a complexidade dessa carga tributária e a dificuldade que a gente vive também no mundo político. Você destacou que nós estamos enfrentando daqui a pouquinho uma reforma do âmbito administrativo e uma reforma tributária caminhando a passos largos a partir de agora, mas ainda necessitando de diversos ajustes e discussões para com a sociedade, para com o empresariado, para com os contribuintes nessa guerra fiscal que envolve não só uma questão estadual, municipal e a complexidade de governar uma federação da extensão do nosso país, né? Realmente é uma complexidade muito grande
E vamos tentar agora trazer esses temas, né, esses itens mais pontuais dessas grandes reformas que estão acontecendo, se iniciando desde lá da Câmara, depois para o Senado, as discussões que envolvem o tema, as diretrizes que o governo vem tentando direcionar, principalmente com outras reformas paralelas, né, Túlio? Porque essa pequena reforma do imposto de renda que a gente está tratando agora nessas novas modificações também impacta de forma direta naqueles projetos que estão lá na Câmara e sendo discutidos no Senado. E eu confesso que eu também sou muito cético, porque esse assunto, me recordo de 2 anos atrás, a gente está discutindo sobre os projetos de lei que se iniciaram, mas até agora não saíram do papel de forma efetiva. Então, esse ceticismo, ele é entendido, tendo em vista essa complexidade que envolve a nossa política, infelizmente, né? É a nossa realidade. E principalmente, né, Walter, quando a gente assiste uma reforma de cunho infraconstitucional, porque uma reforma, de fato, ela tem que respeitar alguns princípios, algumas restrições que nós vamos depois conversar ao longo desse bate-papo, que em alguns pontos esses projetos de lei não respeitam. A Constituição ela coloca alguns limites ao poder de tributar. E essa reforma feita de forma infraconstitucional, ela pode gerar mais insegurança do que hoje nós já temos. Com certeza. E eu me lembro muito bem de um amigo, de um cliente, que morava no Vale do Silício e ele produzia linha branca na China. E ele mora nos Estados Unidos, Tamires. E é um amigo, se tornou um conhecido, era um conhecido, se tornou depois pelo relacionamento, mas ele queria importar para o Brasil. Mas ele não importava para o Brasil por conta da complexidade. E assim como ele, existem diversos. E aí eu falei, não, mas eu te ajudo, vamos importar para o Brasil. Ele falou, eu vou te fazer uma pergunta, Marco Túlio. Se você me responder essa pergunta, eu importo para o Brasil. Eu importo para 20 países. Olha, eu tenho um concorrente, esse concorrente não paga IPI na revenda. O meu produto, quando chegar no Brasil e tiver revenda, vai precisar pagar IPI na revenda? Eu falei, vai. Eu falei, eu não entendo isso. Eu não entendo como no mesmo país, um concorrente, uma empresa não paga um tributo e a outra empresa paga um tributo. Eu falei, cocei a cabeça, falei, bom, acho que nem eu entendo, né? Eu falei assim, não, aí eu tentei explicar, Carla, eu falei, não, mas é o seguinte, veja, o STF decidiu, ele tem uma decisão do STF e por conta da decisão do STF ele não paga. Ele falou, bom, então está tudo resolvido, eu vou ter também a mesma decisão? Eu falei, não sei. E aí a gente coça a cabeça de novo, né? Porque como que um contribuinte tem uma decisão, outro contribuinte não tem essa decisão, isso é justamente essas inseguranças criadas no sistema que afastam o investimento internacional. E eu estou preocupado com que essa reforma de cunho infraconstitucional possa trazer ainda mais insegurança, Walter, né? Sem dúvidas. E envolve também uma gama de órgãos, né? Cada um órgão tentando regular, tentando trazer novas diretrizes. É uma complexidade muito grande realmente nessa nossa tributação. A gente vê Receita Federal tributando através de instituições normativas, né? É um negócio que a gente não consegue entender, mas as nossas legislações realmente precisam de ter uma mudança profunda, drástica, para trazer um equilíbrio nessas injustiças tributárias que a gente costuma ver. Por isso que é tão complexo fazer o verdadeiro planejamento tributário. Tudo pode sair do âmbito da elisão para a evasão, né? Então, uma interpretação que o fisco vem trazendo em determinadas diretrizes pode prejudicar sobremaneira muitos dos contribuintes. E é essa a preocupação, porque você também tocou um ponto que é a insegurança jurídica que os contribuintes, que os investidores ficam à mercê dessa coxa de retalhos que é a nossa legislação. Cada órgão tenta regular de uma maneira que não traz essa segurança para que ele faça de forma correta os procedimentos. Olha o caso que você trouxe da importação. Eu também passo por essas mesmas dificuldades, Túlio, porque aquele contribuinte que está tentando nacionalizar, ele
seja por importação por conta e ordem de terceiros, seja por conta própria, sempre vai esbarrar nas burocracias que a legislação vai trazer, porque vai depender do tipo do produto, vai depender das características daquele produto, vai depender de onde que ele está desembaraçando. Olha só, gente, muitas questões que envolvem. Depende. O que acontece? Não adianta as pessoas falarem em uma reforma tributária sem simplificação, porque Sim. a verdadeira reforma tributária seria a simplificação do processo, como um todo, de tudo. Tudo que é simples se torna fácil de você aplicar. E aí menos problemas você vai ter para você desenvolver aquele negócio seu e o pagamento daquele tributo vai ser uma coisa líquida e certa, tanto para quem está pagando quanto para quem está recebendo, que é o governo. Sim. Então, em vez do governo se preocupar em alíquotas altas ou grandes, simplificar, porque se ele simplifica e permite uma alíquota menor, simples, ele aumenta a arrecadação, é óbvio. No Brasil, é caro pagar imposto, né? É muito caro pagar imposto. É muito caro ser honesto, né? A gente paga muito caro para ser honesto. Sem dúvidas. Porque o custo deste processo, ele é cada vez mais vultuoso, né? Então, é um custo de você ter uma pessoa para lançar a nota, porque você tem que atender uma especificidade da legislação. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma matéria lá para a nossa pasta e aí estava lá que meio-dia 35 as pautas de IPI foram alteradas, as nomenclaturas de IPI foram alteradas novamente, né? Aí você pega aquela matéria gigante no portal da Receita Federal, aí você já começa a questionar, por exemplo, um exemplo como esse que o Marco Túlio deu. Será que o indivíduo que está aqui dentro do Brasil vai continuar sofrendo a mesma tributação e o que vem de fora vai ser mais onerado ou não do que aquele? Você já começa a pensar naquilo. Como é que vai ser um investidor externo? Aí eu continuei lendo. Aí mudou uma lista de 40 NCMs, né? Que é tudo alteração para base de IPI. Aí você leu e no final está escrito assim, não, mas essas alterações não alteram as alíquotas. É somente o nome, o código. Mas até eu ler tudo, eu já estava pensando o que eu ia ter que fazer para falar cliente, ó, você que vende reagente, você tem que alterar a sua base de cadastro. Então, assim, é tão complexo e isso leva a gente para cenários de auditoria, de fiscalização, de autuações em muitos casos, ou planejamentos tributários distorcidos que a gente pega, e que podem levar o assunto, por exemplo, a uma decisão do Supremo, que você fica numa linha muito tênue entre o que é certo e o que é errado e que traz essa sensibilidade para o investidor externo. Então, a gente que lida, às vezes, com empresas de um porte um pouco maior, que a gente escuta. Eu não tenho condição de colocar um investimento externo aqui, muito embora tenha um fundo querendo me comprar, porque a minha complexidade tributária é tão grande que ele não quer mais nem conversar comigo. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é o que traz o maior impacto para a gente neste momento, porque a reforma vinha com o objetivo, como a Milza sempre falou, de simplificar este processo. E não foi isso que aconteceu e vai ficar muito pior do que já é, pelo que a gente está vendo, se bem que tem algumas coisas que a gente gosta, né, do Marco Túlio, mas tem coisas que a gente não gosta, que vai ficar muito mais complicado para a gente e para o investidor. Então, assim, acho que no cenário político que nós estamos, no cenário econômico sensível que nós estamos, um pós-pandemia, vamos chamar assim, uma reforma que vinha para salvar a vida das empresas, vem para prejudicar o processo ou conturbar ainda mais o processo, eu acho que é péssimo para a economia nacional, né? Minha opinião. Eu trouxe, Tamires, um gráfico, porque olhando a história, a gente consegue, a história cíclica, né? Você olhando a história, o que já aconteceu em algumas tentativas de reforma, você consegue prever o que tem pela frente. Eu trouxe um gráfico, vocês conseguem mostrar esse gráfico que da evolução da carga tributária no Brasil. Não, pode ir ao próximo, é outro gráfico. Evolução da carga tributária no Brasil desde 1990. E foram as diversas tentativas de reforma tributária de 23% para 35% do PIB. Então foram tentativas de reforma. Você repara ali o pico de ascensão
a partir de 2002, 2003, quando se criou no Brasil o regime não cumulativo. Que então fala, não, nós não vamos aumentar a carga tributária porque aumenta o PIS e COFINS, mas vai ter a possibilidade de deduzir, então não vai aumentar a carga tributária. E todo mundo esperava uma melhora, porque agora vamos poder deduzir. Olha o que aconteceu, olha lá. Olha a ascensão da carga tributária a partir desse ajuste, né? Então, o que nós temos no Brasil... É porque assim, Túlio, a majoração de alíquota foi muito grande, a alíquota mais que dobrou, porque o COFINS, por exemplo, ela era 3, virou 7,6, ele mais que dobrou. E o que se permite de crédito é uma lista específica onde tudo que você tenta enquadrar, a Receita Federal não permite. Então, assim, é o que a gente está falando, majorou a alíquota com a desculpa de que se teria créditos, mas são créditos limitados que no final das contas, aumentou a arrecadação. Exatamente. E o pior, Milza, é que essa não cumulatividade prometida agora, depois nós vamos falar da CBS, que joga para 12%, eu também tenho minhas dúvidas em relação a isso. É a mesma coisa. Eu também tenho minhas dúvidas. Enquanto não disser assim, olha, vai para 12%, porém vai para 12%, mas você pode descreditar de tudo. Qualquer coisa que você gastar na sua empresa, pagando outra pessoa jurídica, vai te permitir crédito. Qualquer coisa que você gastar. Aí eu concordo que teria grande chance de redução de carga. Agora, enquanto tiver limitador, além de ter a majoração quase que imediata, ainda vai continuar tendo o mesmo problema da Receita aceitar X itens e não aceitar Y, e ir para briga e ter que ir para a justiça, que meus amigos advogados me perdoem, eles ganham com isso também, né? Mas estou querendo tirar o leite da criança. No final da Olha, sinceramente, eu preferia não ganhar com isso, porque a quantidade de investimento internacional que nós perdemos, de negócio que o Brasil perde, né? São muitos negócios que se perdem por conta dessa insegurança. Claro que nós queremos ganhar dinheiro, né? Óbvio. Mas você acaba perdendo outras formas de serviço que talvez fossem até melhor remuneradas. Outras possibilidades se abrem. Sim. Né? Outras possibilidades se abrem. Né? Quando você tem transparência, quando você tem clareza, os negócios fluem e outras possibilidades se abrem. Eu fico impressionado como que o Brasil pode ter 35% de carga tributária, sendo que carga tributária nesse nível só na Europa. Nós temos carga tributária assim na Dinamarca, em países que entregam, não é isso, Tamires? Que a coisa funciona. O Brasil não tem uma entrega. Na América Latina, a média de carga tributária é de 23%. O Brasil é o país da América Latina que mais tributa, porque a média é 23%. E agora, com mais esse ajuste que estão se chamando de reforma, que o governo federal diz que não vai aumentar a carga tributária, será? Eu fiz as minhas contas de padeiro, né? Porque eu não sou o governo federal, e pelas minhas contas o Brasil vai ser o país, Tamires, com a maior carga tributária do mundo, depois desses ajustes. Se aprovados os ajustes. O governo federal não está com muita tração. Nós temos que lembrar que os projetos que nós vamos conversar aqui hoje passaram pela Câmara, mas não passaram pelo Senado, né? E o governo tem um desafio ainda de tramitar no Senado, que é a Câmara mais complicada. Então vamos ver se o governo vai ter tração. Mas nós vamos conversar sobre isso no decorrer do bate-papo, quando abordarmos os pontos. E eu queria, nesse introito, falar um pouquinho da preocupação, da insegurança que eu vejo nisso. Walter, olha, nós vamos falar hoje sobre especialista aqui na área de construção civil, a Carla Tarso está aqui. Nós vamos falar sobre distribuição de lucros. Agora, eu te pergunto, Carla, existe na Constituição a regra da irretroatividade. Todo esse lucro, todos esses dividendos, que já foram dividendos, não, mas o lucro acumulado pelas empresas, né, já reconhecido pela empresa, ora, ela não vai poder distribuir a partir do ano que vem, sendo que ela já acumulou isso. E o princípio da retroatividade? Sim. Essa é uma limitação constitucional ao poder de tributar. E eu quero comentar um ponto a respeito disso, Túlio, só falar aqui para eles ouvirem. A gente está muito preocupado em ter ou não tributação.
eu e Milza estávamos no evento quando a gente fez um bate-bola com os deputados e senadores federais aqui do nosso estado. E aí a gente chamou a atenção para uma coisa, porque na realidade a gente ouviu de um deputado federal dizendo o Brasil é um dos 4 países do mundo que não tributa lucro. E a gente está do lado de Colômbia, Letônia, acho que é Lituânia, tem mais um, nunca lembro o quarto. Então quer dizer, poxa, o Brasil do lado da Colômbia, da Letônia, não sei o que. Eu falei bem assim, não, tem sentido. A gente não está contra a tributação dos lucros. Só que tem um ponto muito mais importante do que a alíquota, é o fato gerador. Porque se for regime de caixa, Marco Túlio, aí ferrou. Tá? Por quê? Porque apesar de começar a tributar a partir de 2022, o lucro, mesmo que acumulado, ainda não foi pago. Mesmo que eu provisione na contabilidade e deixe ele a pagar lá, ele ainda não foi pago. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque na pessoa física é regime de caixa. Então, a tributação é na física, né? Quando você está tratando de jurídica, aí dependendo da contabilidade de competência, é regime de competência. Mas na física é caixa. Então, quem tem sociedade com pessoas jurídicas, o que a gente faz? Jurídica para jurídica, simples. Provisionamos em 31/12 todo o lucro, né? E se não distribuir, você pode retroagir ele e voltar. Isso é permitido, né? Então, a gente vai lá e transfere todo o lucro que a gente acha que o nosso cliente vai ver. Isso vai resolver em dezembro. Tá? Daí para frente nós temos que assumir isso que vai acontecer. Agora, onde você tem uma sociedade, onde é pessoa física, muito mais importante que a alíquota e até o lucro acumulado é qual vai ser o fato gerador. A incidência vai ser quando? No pagamento ou na provisão? Isso não fala. Aquela 2337, as do Senado, a 110, 5032, não fala. Então, assim, me preocupa não a incidência de ocorrer ou não. Eu acho que tem que pagar, e aí a gente vem uma reforma administrativa, e a gente tem subsídio para isso, e a gente tem outras alternativas, né? Mas eu acho que tem que ser justo. Então, eu não acho justo pegar o lucro que está acumulado até 21 e tributar a partir da saída dele, porque eu posso muito bem, e aí eu como contadora, vou lá no meu balanço e segrego lucros acumulados e lucros acumulados tributáveis, eu separo, né, para ficar bem distinto aquilo ali, e claro, o meu cliente não ser onerado indevidamente por uma má contabilização, mas e o governo enxerga isso também? Então isso é muito importante. Na construção civil, a gente reconhece os lucros proporcionais à execução da obra, né, então já tem muito lucro lá reconhecido hoje. E assim, vocês vão falar das situações especiais, mas assim, eu acho que a gente tem realmente que pensar no ponto mais à frente. Qual vai ser a incidência disso? Quando vai ser? Carla, veja, a sua dúvida já denota que é a reforma, que o projeto não está simplificando. Porque alguma coisa que já nasce com dúvida, imagina o potencial de contencioso que esse ponto tem. Uma coisa errada você está certo. Já nasce com dúvida. Então, vai ter muito contencioso, com toda certeza. Veja, uma reforma que já nasce com dúvida não é saudável do meu ponto de vista. E outra coisa, realmente tributar renda é o que faz os países desenvolvidos. Só que eles não tributam tanto o consumo quando nós tributamos. Né? Então vamos tributar renda? Ok. Mas aí o que se faz hoje também, vamos tirar da onde, cara? Milza, vamos tributar renda? Vamos. Mas vamos onerar então o consumo? Na verdade a gente tinha discutido, inclusive, que poderia desonerar essa tributação na jurídica. Porque, olha bem, houve uma majoração da alíquota da jurídica lá atrás, em 1994, estou entregando a idade, quando desonerou quando houve a desoneração, 95 foi, que desonerou a pessoa física na distribuição de lucro. Então, o governo falou o seguinte, olha, nós não vamos mais pagar imposto na pessoa física, distribuição de lucro, vamos aumentar a tributação na pessoa jurídica. Vamos botar adicional de imposto de renda de 10%, sobre o que ultrapassa 20 mil, que é os mesmos 20 mil desde 1995. Que não faz sentido. Ok? Que também não sofreu correção, esses 20 mil até hoje. Então, assim, se vai tributar, minimamente tem que tirar da jurídica, então. Então, tem que chegar e falar assim, olha, nós vamos voltar ao que era lá em 1995, que pagava imposto sobre o lucro, mas eu vou tirar o da jurídica, porque eu majorei por causa disso. Por que agora... Aí agora continua a jurídica pagando a mesma coisa e a pessoa física pagando...
Gente, não, é aí que não tem cabimento. Ah, não, mas vai tirar da jurídica, a jurídica vai para 12, de 15 vai para 12. Tá, você botou 10, você está querendo tirar 3? Como assim? Que conta é essa? Explica para mim, Walter. Pois é. Explicar o inexplicável. Você troca 3 por 10? Pois é. Sabe o que parece? Aquele negócio do Silvio Santos, que tinha uns menininhos com a mão na orelha, com aquele negócio na orelha, e falava, troca 3 por 10? Sim! Porque não tem cabimento. Ninguém em sã consciência vai fazer um negócio desse. Então, realmente, a questão de tributar o lucro, a meu ver, não é a pior situação se houvesse uma contrapartida, se houvesse uma redução em outro lado. Você já está falando uma outra opção, que seria diminuir a carga do consumo, que seria excelente, porque a gente estimula o consumo. Nós somos ainda um país capitalista, até hoje, né? Amanhã eu não estou sabendo o que vai acontecer, mas até hoje somos, né? A gente está ali, ó, junto com os Estados Unidos, por enquanto. Tem que reduzir de algum local, né? Então, vamos tributar a renda, de algum local nós temos que tirar. Mas o que não dá é para ficar da forma como está, porque a carga tributária, cada ajuste vai aumentando, e pior, aumentando de forma insegura, violando algumas imunidades, não dá tempo para entrar aqui em tudo, né? Nós temos algumas imunidades aí que estão sendo violadas também, e cada ponto dessa reforma realmente me preocupa. E realmente, o que é importante nos negócios? Você que faz negócio, que nos assiste, você precisa ter previsibilidade. Quando você ajusta um contrato, quando você planeja um negócio, um novo projeto, não é assim, Tamires? Vocês que fazem planejamento de negócio, vocês querem o quê? Previsibilidade, né? Segurança. Não tem como fazer sem isso. Não tem como fazer sem isso. Eu não consigo mensurar o meu custo. Se eu não consigo mensurar o meu custo, como é que eu vou projetar o meu negócio? Então, essa insegurança que nasce nesse momento já, com essa reforma infraconstitucional, para mim ela é extremamente danosa, né? E deveria ser pensado porque o maior desvalor que existe é realmente a insegurança. E não é modismo isso, porque se fala de insegurança já há muito tempo. Muitos anos. Há muitos anos, e realmente me preocupa, mas vamos então, se vocês concordarem, entrar nos pontos, porque eu acho que quem está nos assistindo, você olha, eu quero saber o que vai mudar, e essa turma fica aí só conversando. Só martelando. Vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu colocar o slide ali na tela, a gente passa aqui. Meninos, tem como aumentar um pouquinho essa tela aí para a gente enxergar o slide? Gente, desculpa, que tem um pessoal cego do lado de cá, tipo eu, assim. Já tô com meu 4 olhos aqui, entendeu? É o pessoal da terceira idade aqui que precisa enxergar os pontos aí do... Então, antes da gente entrar no comentário da reforma propriamente dita, fazer uma breve explanação de que existem hoje 2 grandes projetos de reforma tributária, né? Uma iniciada lá na Câmara dos Deputados e outra iniciada no Senado Federal. Que é o pior dos mundos. Cada uma dessas propostas de mudança dessa reforma, ela tem cenários, né, vieses diferenciados. E há 2 anos atrás já se iniciou a grande discussão, aquela guerra de forças para verificar qual era mais vantajosa. Chegaram até no nível de entrar numa terceira modalidade mista, né? De pegar o que é bom lá da Câmara e pegar o que é bom do Senado para tentar compilar. Fazer um Frankenstein. E aí começam as guerras políticas, que é o maior problema que a gente enfrenta. Eu estou falando dessa guerra política porque eu ouvi hoje, né, o presidente da Câmara já se manifestando no sentido de que estamos entrando em um ano político, né, que vai mudar a nossa presidência. E ele é candidato à presidência, Pacheco. E aí, eu esqueci o partido dele agora. Deputado federal. Isso. E aí o Pacheco ele já veio falando, a gente já vai trazer dificuldades aqui na reforma da 2337. Por quê? Porque eu preciso agora de fazer
uma avaliação macro. Não dá para mim resolver só o imposto de renda e deixar os dois grandes projetos lá da Câmara e do Senado, as PLs, né, a 45 e a 110, adormecidas. Não, nós temos que resolver isso tudo num único cenário. E aí eu pergunto, o que foi feito, Túlio, nesses últimos 2 anos de discussões de reforma tributária que não saiu? Né? O que foi feito nessa reforma administrativa que não saiu? Nós vimos a reforma trabalhista, que foi realmente grandes mudanças ocorridas em 2017, mas que toda hora tem uma nova emenda, tem um novo cenário. Essa insegurança jurídica em todos os cenários é que traz essa dificuldade. E imagina isso agora num ano de mudança política para fins presidenciais. Essa opção por essa reforma fatiada é uma opção política para facilitar a aprovação, né? Porque a PEC, ela é muito mais complexa, ela tem que ser aprovada em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5 dos deputados, e depois 3/5 dos senadores, e depois 3/5 dos deputados, depois 3/5 dos senadores. Então, imagina o governo, nessa instabilidade que nós vivemos, aprovar uma PEC. Então, não tem tração para aprovar, é muito difícil aprovar uma PEC, e aí o Paulo Guedes traz essa reforma fatiada. E eu estava conversando com o senador Marcos Duval, até numa live também que foi organizada sobre reforma tributária, perguntando para ele se ele realmente conseguia compreender que essa reforma fatiada não permitia enxergar um todo e não seria boa, porque poderia provocar um aumento de carga tributária, como ocorreu nos últimos anos, como nós mostramos no gráfico. Ele falou, olha, eu até entendo assim, mas é muito difícil do ponto de vista político aprovar as reformas constitucionais. Bom, então, já que é difícil, vamos fazer o errado, então? Exato. Já que é difícil, vamos fazer o errado? Mas você tem razão, Walter. Nós temos aí 2 propostas de emenda constitucional muito qualificadas, né, que poderiam ser amadurecidas, estão ficando encostadas em detrimento desses projetos fatiados. Eu queria só trazer também uma situação que nós estamos vivendo, né? A pandemia da Covid, ela trouxe mudanças, quebras de paradigmas muito sérias em todas as searas, né? Na nossa economia, na nossa vida, enfim, em todas as áreas. Esse impacto que a nossa economia brasileira está sofrendo, desencadeada com essa pandemia, também trazem lições de que, se não houver uma mudança séria, criteriosa, as empresas hoje que já estão nessa dificuldade que veio com a pandemia, também vão ter a dificuldade de continuar honrando com os compromissos se essa reforma não for extremamente vantajosa. Por isso que a gente vê também que anualmente, 2 anos, tem refis, tem novos cenários ali para flexibilização de recolhimentos. Gente, é tratar a exceção como regra, né? Se as empresas estão tendo essa dificuldade no recolhimento dos seus tributos, se a economia não está girando, e o tributo ele é deixado sempre por último no recolhimento de todos os pagamentos, alguma coisa tem de errado nisso. Né? Então, esse cenário tem que ser modificado de forma imediata, para que, tendo pandemia ou não, a nossa economia possa fluir e que o empresariado consiga honrar com os pagamentos de tributos, né, de uma forma justa, equânime, porque se continuar dessa forma, pode modificar, mas não vai resolver o problema. E fatiar isso é o nosso grande problema. Minuto de técnica. A gente está com problema para o retorno só, mas no YouTube está direitinho. Então vocês podem seguir que vocês têm a apresentação no celular. Sem problemas. Por ela, porque aí você vai passando aqui só para você ver onde está. Mas no YouTube está certinho, a tela está inteira. Ótimo. Está na tela de projeto de emenda da Constituição. Vocês vão falar dela. Tá no primeiro essa tela aqui. slide. Vamos começar então, né? Comentando. Tá essa tela aqui. quiser colocar você os consegue pontos. passar que eles vão vendo. Beleza. Você pode ir passando que eles vão vendo. Bem, então vamos apresentar aqui o projeto da emenda à Constituição, apelidada como PEC 45 de 2019. Vamos lá, Túlio? Enfim, essa PEC, ela traz
o primeiro item dela, né, a criação do chamado IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, em substituição lá ao PIS, a COFINS, o ICMS, o IPI, o ISS. Inclusive, em algumas das propostas, a intenção é de acabar com 19 tributos para facilitar o recolhimento de um único tributo, inclusive é o que a Milza comentou, né? Essa facilitação na tributação. Isso não é fácil de acontecer realmente, né? A complexidade, eu estou falando aqui do IBS, de tributos municipais, estadual e federal. Olha só, cada um querendo a fatia do bolo, não querendo abrir mão da sua quota-parte. Isso é muito complicado porque tem que convencer a todos os participantes a resolver essa divisão da fatia de uma forma justa e equânime. Olha que situação que está sendo enfrentada. Olha bem, até dentro do próprio federal, a gente tem o COFINS é destinado para tal coisa. O PIS destinado para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O imposto de renda tem uma destinação, a contribuição social tem outra. Gente, nós não temos uma bacia onde se coloca todo o dinheiro e se pagam todas as contas. A gente tem dinheiros criados para gastos específicos. O que, a meu ver, é um absurdo, porque se você tem um orçamento, você tinha que fazer o quê? O que você faz na sua casa? Você pega o dinheiro, põe numa bacia, faz um orçamento que você vai gastar e divide ele para gastar. Pois é. Então, por que o governo, né, não é... Então, aí a gente passa pela questão da reforma administrativa para que consiga contribuir para acontecer uma reforma tributária. É um conjunto de fatores, né? Bem, essa PEC, ela também tem a intenção, né, de cobrar todas as etapas de produção e comercialização. Ele vai ser um tributo não cumulativo, será assegurado, né, um crédito instantâneo ao imposto pago na aquisição de bens de capital, contará com um mecanismo para devolução de créditos acumulados, né, pelos portadores. Nas operações interestaduais e na intermunicipais, pertencerá ao Estado e ao município de destino. Destino e não origem. Isso aqui é uma discussão que hoje a gente verifica, né, nos tribunais. Afinal de contas, quem que vai ser o dono daquele recurso? Para quem que eu tenho que recolher? Se vai ser na origem, se vai ser no destino, uma confusão danada. Mas a proposta é de definir... Posso falar um ponto negativo favor. Que eu vejo nisso? Claro. Muito importante. O maior mercado consumidor do país está na região sul e sudeste, que é a região mais rica do país. Sim. As regiões extremamente pobres, elas consomem muito pouco. E o que elas consomem é o básico, é o necessário para a sobrevivência. Que a gente tem historicamente, né, por hábito, diminuir o tributo para facilitar o acesso a isso, que é comida, né, cesta básica, sim, remédio, enfim. Então, essas regiões mais pobres, elas consomem esse tipo de produto que tem um imposto mais barato. E não consomem as coisas que são de alíquotas mais altas, ou consomem muito pouco. A gente vai criar uma desigualdade de renda dentro do país muito maior do que nós temos hoje. Porque os incentivos fiscais, eles foram criados com o objetivo, com o intuito de trazer renda a regiões principalmente afastadas, distantes, Amazônia. Gente, quem vai para Manaus montar uma fábrica em nome de Jesus, para ficar carregando coisa de lá de dentro da mata para distribuir no resto do Brasil, o cara precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Aí ele vai para lá, não paga imposto para produzir lá, para gerar renda, emprego para aquela região, para gerar dinheiro para aquele lugar, entendeu? Ou paga menos imposto, não é que não paga, mas enfim, tem incentivo para pagar menos imposto, para ele circular dinheiro ali, recolher alguma coisa para aquele governo ali, que aquele pouco é muito importante para eles. Porque as pessoas têm um péssimo hábito de ver o benefício fiscal como deixar de pagar imposto. E, na verdade, é para distribuir melhor o imposto pelo país. Então, esse é um dos pontos. Pagar no destino, pagar no consumo final,
e não para quem pagar aonde está enviando o produto, para mim é um dos piores pontos, é um dos que mais vão pesar na desigualdade social do país. E a conta vai vir a longo prazo, né? Porque daqui a pouco você vai verificar que essas regiões vão ficar prejudicadas. Milza, se você me permitir um contraponto, porque senão se a gente concorda com tudo, fica chato, não fica? É o seguinte, o Marco Túlio, historicamente, tá, ele tem o hábito de me contrariar. Eu já estou avisando aqui que a gente teve brigas homéricas no Conselho de Recursos Fiscais. Eu também, tá? Eu já tive também. Também, né, Léo? Ele era procurador. Procurador do município de Vila Velha. E a gente, assim, altas discussões, tá? Mas são excelentes. Muito enriquecedores. Mas foi assim que nossa amizade surgiu, não foi? Foi brigando. Por conta dos embates, né? Mas não que eu discorde desse posicionamento, Milza, mas eu vou colocar um outro ponto de vista, tá bom? Sim, com certeza. Observarmos sobre 2 pontos de vista, então, um outro lado da mesma moeda, se você me permitir. Sim. Olha, eu penso também o seguinte, hoje os estados, os municípios, eles desejam que as indústrias, que as empresas se instalem ali. Porque hoje, ter indústrias, ter empresas, significa arrecadação. Porque hoje a arrecadação fica para a origem. Então, esses produtos são vendidos e a arrecadação fica para a origem. A preocupação dos municípios, dos estados, em conferir benefício fiscal, é justamente atrair indústrias. Mas em muitos desses territórios, dessas regiões, nós temos muitas indústrias, mas nós temos um baixo IDH. Você tem muitas indústrias, mas você tem uma população pobre em algumas regiões. Não em todas, obviamente. Sim. Mas porque o governo não se preocupa com o bem-estar da população. E quando você muda essa lógica para o destino, você vai obrigar com que os governos se preocupem com o bem-estar da população. Porque o governo vai pensar assim, se eu tenho um ambiente agradável, eu vou atrair pessoas para residirem ali, e essas pessoas vão adquirir produtos, porque onde tem pessoas tem mercado consumidor. Vila Velha, por exemplo, não tem muitas indústrias, mas nós temos, de acordo com o IPC-MEPS, o maior mercado consumidor do Espírito Santo. Sim. Não é à toa que nós temos 3 shoppings aqui em Vila Velha. Então, essa regra beneficiaria Vila Velha, não beneficiaria o Estado do Espírito Santo. Sim. Porque nós não temos mercado consumidor quando comparado a São Paulo, a Rio, a Belo Horizonte, né? A Minas, mas beneficiaria Vila Velha, porque nós temos o maior mercado consumidor do Espírito Santo. Então, não é que eu concorde nem discorde, mas é um outro ponto de vista. Sim. Quando você muda a origem para o destino, você acaba fomentando políticas de bem-estar social, que é realmente importante. Que são bem-vindas. Que são bem-vindas para a qualidade de vida. É um outro lado da moeda só para a gente pensar. Gostei. Né? Gostou? Gostei. Já não estou tão brava. Ótimo. Vamos lá. Bem, eu acho que os pontos principais da emenda 45, a PEC 45, foram destacados. Eu queria fazer as considerações agora da PEC 110. Né? A PEC 110, que essa é de iniciativa lá do Senado, ela cria o IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, em substituição ao PIS, COFINS, IPI, IOF, ICMS, ISS, CID Combustíveis, Salário, Educação. Ele também cria o chamado ISF, né, que é o Imposto Seletivo Federal, direcionado a bens e serviços cujo consumo se deseja desestimular. Por exemplo, cigarros e bebidas alcoólicas. Automaticamente, a tributação desses produtos vão ser majoradas porque não é a intenção do governo que tenha, né, um incentivo para esse tipo de produtos. Basicamente, são essas esses cenários, né, de cada uma, mas as grandes diferenças entre a PEC 45 e a PEC 110, primeiro, 110, o tributo estadual instituído por intermédio do Congresso Nacional. E a PEC 45 é um tributo federal instituído por meio de lei complementar. A concessão de benefícios pela PEC 110 autoriza a concessão de alguns benefícios fiscais por lei complementar baseada na essencialidade.
é o que o Marco Túlio falou, né? A importância, a essencialidade daquele produtos. E a PEC 45 não permite a concessão de benefícios fiscais, que inclusive sofre muitas críticas. Que agora acabou de ser prorrogado, graças a Deus. Pois é, né, cara? Foi só um comentário. Terminar benefícios fiscais é muito complexo, porque as empresas fazem seus planejamentos pensando em determinados cenários a longo prazo, e a ruptura desse tipo de benefícios para elas se torna muito desvantajoso e acaba trazendo desequilíbrio na questão de investimentos que foram pensados, que foram realizados. Basicamente são essas as diretrizes da PEC 110 e a PEC 45. Eu acho que agora, Túlio, vale a pena a gente trazer os prós e contras de cada uma desses cenários. Legal. Walter, realmente a PEC 45 e a PEC 110 tem prós e contras, e muitas críticas à PEC 45 vem sofrendo por boa parte de tributaristas renomados no Brasil, como o professor Antônio Roque Carrasa, dentre outros, que criticam a violação do Pacto Federativo justamente porque ela se distingue, se diferencia da 110 na medida em que é um tributo federal e que, teoricamente, retiraria a competência do ICMS, do ISS, do Estado e do município, respectivamente. Particularmente, a minha opinião, não concordo com o professor Antônio Roque Carrasa, assim como outros colegas também, por um simples motivo, né? E já conversei, tive o privilégio de conversar com o professor Antônio Roque Carrasa e conversar e dizer isso a ele e ponderar isso com ele. E o seguinte... O que ocorre é que a Lei 123 já teria violado o Pacto Federativo então há muito tempo. Porque o que a Lei 123 faz é justamente isso, cara, né? Ela reúne na mão da União todos esses tributos, porque ali você tem fatia do ICMS, do ISS, e distribui depois para os entes federativos. E nunca ninguém disse que a Lei 123 violava o Pacto Federativo, senão ela seria inconstitucional. Então, se nós agora formos dizer que viola o Pacto Federativo... Então, o Simples Nacional é ilegal? Exatamente. O Simples Nacional, então, é inconstitucional? Não, perfeito. Né? Perfeito. Porque se você permite essa gestão financeira administrativa por meio da entrega desse recurso, eu penso que não estaria sendo violado. E aí, com todo respeito, data máxima vênia, professor, eu acredito que esse não é o melhor argumento de crítica à PEC 45. Né? De igual modo, também não gosto dela, é um ponto contra, quando ela extingue benefícios fiscais, por mais que eu entenda que os benefícios fiscais acabam estimulando a guerra fiscal, mas ela precisa ocorrer de forma muito gradual, gradativa, né? E parece que a PEC tinha um escalonamento disso também, mas, de fato, acabar com o benefício fiscal não interessa a muitos estados, inclusive o Espírito Santo, que vive hoje de benefício fiscal, a exemplo do Compete, do Investe e de tantos outros aí. Quer complementar, Milson, alguma coisa? Nos ajude aí nos prós e contras, para que eu não fale. A parte do que para mim mais pesa é com relação à permissibilidade de benefício ou não, justamente porque eu sou uma defensora árdua dos benefícios. Lutadora dos benefícios. Eu sou uma lutadora dos benefícios. Então, que eu acho que os benefícios eles são saudáveis em determinados pontos específicos. Então, eu não acho saudável terminar totalmente com eles. Eu acho que eles deveriam ser, sim, ter um controle melhor ou, de repente, até minimizados, porque tem coisas específicas que acontecem de benefícios que são desnecessários, que trazem enriquecimento para um número pequeno de pessoas, enfim, deturpam o uso do benefício. E, infelizmente, o brasileiro tem esse viés, né, gente? Do jeitinho de tirar vantagem. É o cara que quer tirar vantagem de toda situação. Então, assim, eu acho que a questão do benefício, de repente, por lei complementar, já dificulta
a banalização do benefício, né, para que tenha realmente benefícios mais discutidos e até com um olhar mais para o país como um todo, não separado, cada um olhando seu umbigo. Mas eu ainda acho que o que pesa mais aí para mim entre um e outro é a questão do benefício. E eu acho que a primeira PEC que, se eu não me engano, que é a 45, é a que não traz os impostos ainda estaduais e municipais, não é isso? Isso. É isso. Que a segunda... A 110, ela consolida. Não, Ao contrário. As duas trazem os impostos estaduais e municipais, só que a 110 é ainda mais ampla, faz outros impostos ainda. Isso. Mas a 45 não traz os impostos estaduais e municipais, é a CBS. Né? Perdão. Que é o terceiro Senado. A gente vai comentar agora. Isso aí, que é o outro projeto. Que eu acho que vai ser mais fácil de ser aprovado, porque eu acho que trazendo o estadual e o municipal para dentro da discussão, eu acho que não vai vingar, tá? Desculpa, é isso aí. Olha, tem um slide ali, Walter Helena, que não sei se pode projetar esse slide, que tem prós e contras, de forma muito objetiva. Se a gente pudesse resumir para quem está nos assistindo, prós das PECs. É uma mudança mais segura, porque é uma mudança a nível constitucional. Consequentemente, nós teríamos uma redução do contencioso. Estou falando dos prós, porque quando você tem uma reforma mais segura, você tem uma redução de contencioso. Você tem uma maior simplificação, porque ele albergaria uma maior quantidade de tributos, né? Muito maior do que a CBS. Está albergando, que são apenas 2, a PIS e a COFINS, não é isso? Então você tem uma quantidade maior de tributos, então, consequentemente, maior simplificação também. E uma tributação no destino, que apesar das críticas, poderia acabar com a guerra fiscal, né? Seria um ponto aí que eu sustentaria. Os contras agora, ali acompanhando o slide. É um rito mais moroso, já disse isso, que a PEC é um rito muito mais moroso para ser aprovado, muito mais complexo. Não sei se o governo, Walter, tem tração para isso, né? Pois é. Acho que não seria aprovado e por isso ela ficou até um pouco de escanteio. Um risco aí de perda de autonomia dos estados e municípios, essa não é uma opinião minha, é a opinião aí da maior parte dos tributaristas, a qual eu disse que discordo, mas seria um ponto contra. O fim dos benefícios fiscais pela PEC 45 e uma maior dificuldade de transição também seria um outro ponto dos contras, Walter, e aí eu finalizo os prós e contras como você pediu. Exato. Mas essa complexidade de avaliar de uma forma macro acaba fazendo com que o governo inicie novas tentativas de fatiar essa reforma, avaliando agora tributos específicos. Foi o que aconteceu com a tentativa da unificação do PIS e da COFINS na CBS, pelo projeto de lei 3887 de 2020, que foi a primeira parte da fatia dessa reforma tributária, né? Esse projeto de lei, ele está focando especificamente o PIS e a COFINS agora no seguinte cenário, trazendo uma alíquota única de 12%, compilando o PIS e a COFINS, tá? Trazendo de uma forma padronizada. Banco, plano de saúde e seguradoras pagariam 5,8% nesse projeto de lei, com a manutenção do tributo na modalidade do Simples Nacional, lá pela Lei Complementar 123. Então, a primeira parte dessa tentativa de dividir a reforma, pensando no PIS e COFINS, é o PL 3887. E a gente traz Lembrando, também... Leno, só que essa parte aqui dos bancos, planos de saúde e tal, eles vão pagar 5,8% sobre o faturamento. Não vai ter direito a crédito. Isso. E no 12, que é a alíquota única, tem o direito aos créditos. Exato. Né? Os prós e contras agora, né? Os prós dessa PL, mais fácil de ser aprovado. Quando a gente acaba fatiando e analisando tão somente o PIS e a COFINS, né, as discussões sobre esse cenário acabam sendo facilitadas. Alguma simplificação e redução dos regimes de tributação,
A gente sabe que a complexidade dos regimes tributários são absurdas. A avaliação do lucro presumido, do lucro real, do Simples Nacional, regime de caixa, regime de competência, os impactos que isso traz. Ou seja, é tanta coisa, né, que a gente precisa de avaliar no regime cumulativo e não cumulativo de uma tributação, que acabando com isso e padronizando, com uma facilitação mais prática, né, facilita esse tipo de aprovação. E ainda, né, reduzindo a necessidade das regras para não cumulatividade. Porque quando a gente começa a ter as exigências de observâncias de várias... Do que dá crédito, das várias possibilidades de crédito, é o que acaba trazendo essas dificuldades todas. É o que eu defendo. Eu acho que a maior simplificação não era nem unificar. Porque você concorda que você ter duas ou uma não faz diferença? Claro. Agora, se você padroniza e você fala assim, tudo tem crédito, você não precisa separar, tudo tem crédito, pronto, você padronizou. Aí realmente é uma simplificação. Sim, sem dúvidas. E esses seriam os prós, né, mas também tem os contras desse projeto de lei. Primeiro, oneração para o setor de serviços. Sim. Imagina. Que é o que mais emprega. PIS e COFINS para serviço pagando 12%. Você sai de uma tributação que muitas das vezes é mais facilitada, né? O serviço não tem a complexidade da carga estadual, mas tem uma majoração da alíquota. Eu saio do 5 e vou para 12. Olha só, que situação complicada. Sabe o que me preocupa aí, Walter Leno? O empobrecimento da população. Porque o que é mais essencial, Tamires? O produto ou o serviço? Você pode deixar de comprar um celular, mas você não pode deixar de levar o seu filho para a escola, nem de oferecer para ele médico quando ele precisa. O serviço, ele é muito mais essencial do que o produto. E o que vai ocorrer é que você vai ter indiscutivelmente uma transferência dessa carga tributária para o consumidor. Então, nós vamos vivenciar, Milson, o empobrecimento da população. Né? Diminui a capacidade de compra, de consumo. Porque é o que a inflação faz. É o que a inflação faz. E aí você vai jogar isso numa fatia da população que realmente já é bastante sacrificada hoje, que é o consumidor e de quem as pessoas que precisam de serviços essenciais muitas vezes. Então, esse para mim é uma grande crítica. Como não dá para reduzir a carga tributária, se transfere. Mas se transfere para serviço, e isso realmente muito me preocupa, viu, Walter? É verdade. Um outro contra seria a transferência de custo da CBS para as empresas do Simples Nacional. Né? A gente traria essa complexidade para o regime tributário mais facilitado com o aumento dessa carga tributária. Teríamos também uma maior insegurança quando comparado às PECs, porque essa fatia acaba sendo avaliada de forma micro, mas trazendo impacto na avaliação totalitária, como uma PEC 45 ou 110 traz, uma avaliação macro, e o aumento da carga tributária para a maioria das empresas, até porque a alíquota a 12%, sendo de um cumulativo de 3,65, vamos já somar, é uma majoração absurda, dependendo do serviço que é realizado. Olha só. E essa conta, no final, é nossa. Com certeza. E o nosso serviço, não é isso? Que nós tentamos, não é, Carla, colocar naquela discussão com a nossa bancada federal, solicitar a eles que eles pudessem incluir, defender esse ponto de que os profissionais liberais, né, não deveriam aí ter algum tipo de benefício para o imposto de renda, essa discussão. Eu estou confundindo. 2337. Mas, mais uma vez, nós aqui seremos penalizados, porque contador, advogado, né, que é prestador de serviço, né, aqueles que não tiveram simples, seremos, falou também do CBS? Eu falei que, na realidade, mas assim, na verdade a CBS, a ideia é ótima, porque a gente reduz o volume de tributos, né? E eu acho que redução de quantidade de tributos é importante. Mas a CBS, ela tem alguns pontos que devem ser levados em consideração, não tanto pela majoração da alíquota, quanto pelo aproveitamento de créditos. Então a gente pode citar aí, a majoração da alíquota 12 é alta demais, que é como se você pegasse os 9, que é de lucro real, e ainda acrescentasse mais. Né? Então é alta, é muito alta. Sim. E a possibilidade de créditos para a grande maioria das empresas no país, ela vai ser mínima.
Então, mesmo que o governo permitisse, como foi um dos nossos questionamentos e discussões, a Milza até participou, abater tudo, nós temos um planejamento tributário hoje atual no país, nós temos atividades empresariais que não tem nenhum funcionário em custo nenhum, como por exemplo as holdings, como por exemplo empresas de startup, fintechs, que é tudo tecnologia. Então quem usa a tecnologia a seu favor vai ser prejudicado. Sendo que a gente está em 2021, onde a tecnologia está preponderantemente nos negócios hoje, como o Valteliano falou, a pandemia antecipou aí no Brasil pelo menos 10 anos de utilização de tudo que a gente está utilizando hoje. Então, não só pela não utilização do crédito, como inclusive o impedimento de novos negócios, porque a primeira coisa que, querendo ou não, o empresário vai pensar é o tributo. E vai ser 12% direto em cima da empresa dele. E lembrando que essas atividades não podem ser simples nacional, né? Então isso é importante também. A gatinha tá terrível hoje, gente. Então, lembrando aqui que também essas atividades não podem ser simples nacional, então não justifica. Então, na realidade, Túlio, eles estão realmente majorando, e é nessa situação da CBS onde o governo vai arrecadar mais. Isso. É aí que vai ter a majoração da arrecadação, como você comentou agora. Isso aí, vamos lá, Walter. Vamos avançar. Ó, a gatinha chegou aqui na área, já deu um susto na gente, fica aqui passeando. Ela é demais. Toda live ela fica interagindo com a gente aqui, ela é muito tem um legal. laço diferente em cada live. Hoje ela tá bem dos bastidores da live aqui. Essa gata é demais. Bem, avançando, nós temos de forma mais recente, essa agora de 2021, né, o projeto de lei 2337, e essa realmente veio modificando muitas questões e aí afetando de forma direta a pessoa física. Eu percebi que esse projeto de lei ela teve uma repercussão maior. E quando a gente fala de imposto de renda, a gente começa a envolver de forma direta, né, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas estão tendo impacto, a gente vai comentar os pontos mais importantes, mas o que mais nos chamou a atenção desse projeto de lei foi a tributação, a volta da tributação dos dividendos, né? Essa foi a cereja do bolo, a atenção que foi dada pelo governo, além de importantes inovações, principalmente na tabela de imposto de renda, na pessoa física, e algumas das benesses para fins imobiliários que a gente vai começar a comentar a partir de agora. Nós colocamos algumas setinhas ali, está sendo reproduzido para vocês, dos pontos que a gente gostaria apenas de comentar, porque a gente trata como os mais importantes, né? O primeiro deles seria a tributação sobre o Tesouro Direto, maior o tempo da aplicação, menor o tributo. A proposta é de definir como uma alíquota única de 15%. Essa foi a proposta apresentada, mas o texto que está sendo aprovado, que foi aprovado lá na Câmara, numa primeira fase, é de manter a regra anterior, tá? Essa não teve uma evolução muito grande. Vamos ver como o Senado vai também avaliar esse tipo de tributação, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que vale a pena, seria a questão do valor dos imóveis. Nós sabemos que desde 1995, eu era criança ainda, é ruim, hein? Brincadeira. A Carla já me olhou de lado, me contrariando. Mas olha só, quando da possibilidade de atualização dos bens que aconteceu lá em 95, hoje essa inovação ela também veio nesse projeto de lei, permitindo com que os bens imóveis declarados no imposto de renda da pessoa física pudessem sofrer uma avaliação. E a gente sabe que muitas das vezes, principalmente daqueles imóveis mais antigos, não se permite uma atualização do bem, exceto se tratar de uma benfeitoria, de uma melhoria, de um investimento realizado. Mas ali é um investimento, você desembolsou para valorar o bem, não atualizar a preço de mercado. E esse projeto está trazendo um cenário interessante, né? Por quê?
Quando a gente faz a venda desse bem, na chamada apuração do ganho de capital, nós temos uma alíquota lá de 15%, isso pode chegar até 22,5%, dependendo do valor do bem, mas como regra geral, 15% sobre o lucro, que é a diferença do valor venal para o valor declarado lá no seu imposto de renda. Essa diferença tem algumas reduções legais do valor, mas a tributação seria de 15%. O projeto de lei, ele está trazendo uma aplicabilidade de uma redução para 4%, que foi o aprovado agora de forma recente pela Câmara, porque a proposta era de 5%, mas vai ser possível recolher 4% do valor dessa atualização para trazer a valor presente essa tributação. E qual é o impacto disso? Que quando você for negociar o bem, for vender, a apuração do ganho de capital ela vai ser mínima, porque você já teve a atualização desse bem a valor presente. Você não vai ter nenhum desembolso. E é o que se torna interessante. Falou de imóveis, a Carla já fica... Não, mas só rapidinho, só observar. Vamos lá. As pessoas físicas o seguinte, muito cuidado, porque todos os bens adquiridos anteriormente a 91, nem pense em fazer isso, que vai perder dinheiro. Então, analise a data de aquisição do bem e não pense em fazer aquilo que não tem necessidade, tá? Então, analise bem essa situação e faça a simulação pelo valor de mercado dele antes de você tomar essa decisão, diga-se de passagem. Então, assim, eu até 91 sentaria em berço esplêndido, não mexeria em nada, né? Como eu sou uma pessoa já mais nova, não vou ter esse problema, porque eu não tenho bem nenhum, né? Contador, coitado, mas assim, não teria essa possibilidade, jamais imaginaria isso. Agora, quem teve aquisições após 91, há de se avaliar o valor do mercado desse bem, se ele teve uma avaliação alta, principalmente quando se trata de terreno. Imóvel pronto, você não vai ter tanto reflexo, principalmente se as operações forem idôneas, vocês me entenderam o que eu quis dizer, né? Se você comprou e contabilizou pelo valor de aquisição, pois o imóvel ele não teve uma valorização, apesar de acharem o contrário, tão alta assim de lá para cá. Então, se você somar o que o Walter Heleno falou, você vai pagar mais imposto, pagando os 4 e depois pagando 15. Então, é de se tomar muito cuidado, principalmente não só pela declaração de pessoa física pela venda do bem, mas também com as negociações de imóvel, quando você faz a aquisição de um novo, dando o seu em pagamento, porque a gente tem já decisões no Brasil inteiro que não tributa permuta. Então, pense bem nisso. Nem cobrei nada para dar essa dica. Exatamente, Carla. Falou em imóvel, ela é diferenciada. E detalhe, às vezes as pessoas querem atualizar um patrimônio que já tenha 30, 40 anos. Na verdade, a partir de 40 anos, nem tributação de ganho de capital tem mais. Então, a pessoa está lá com o imóvel com valor irrisório na declaração, mas pela idade do imóvel faz com que ele não vá pagar nada. Então, para que ele vai recolher tributo agora se ele já vai ter a benesse lá de trás? É óbvio que não se torna interessante adotar esse tipo de procedimento. Então, tem que fazer uma avaliação criteriosa, fazer uma avaliação mas se estiver perto de morrer, de repente vale a pena. Porque... pensando na sucessão, né? Pensando na sucessão. O melhor é procurar o contador, o advogado de sua confiança e olhar no caso específico se vale ou não a pena. Isso aí. Lembrando que na proposta essa atualização vai ser permitida apenas no primeiro quadrimestre, né, do ano de 2022 e depois dessa data não vai ser mais permitido. Então essa avaliação vai ter que acontecer. É óbvio. Claro. E detalhe, né, a declaração de imposto de renda já vai ser na mesma época, você já vai ter a intenção de trazer a valor atualizado. E atualizar valor não é pegar o IPTU e ver o valor venal lá do IPTU, né? É fazer uma avaliação mercadológica mesmo, porque as pessoas acham que, tá no IPTU, eu quero lançar no meu imposto de renda. E não é bem assim que a coisa funciona. Bem, esse era um ponto que eu queria chamar a atenção. Essa proposta também trouxe cenários interessantes, deixa eu ver o que importa de comentar. A declaração de imposto de renda na modalidade simplificada, com o desconto dos 20% de dedução já padrão, isso vai estar sendo atrelado para quem ganhava até R$40 mil, essa era a proposta, só que no texto aprovado ficou limitado ao valor de R$10.563,60
né, que implica lá o benefício. Então, vai ter que avaliar porque o governo quer que você realmente não... comece a verificar as possibilidades para fazer a sua declaração na modalidade completa, né? De requerer a nota fiscal, de permitir as deduções legais para que isso aconteça de uma forma bastante sadia. Mas confesso que para aquele que não vai ter as notas para justificar, vai se tornar muito desinteressante e vai pagar mais tributos de imposto de renda, né, na pessoa física quando dá a declaração a ser finalizada. Vai incentivar casamento? Que aí a pessoa vai ter dependente, gente. Não digo casamento, talvez fazer mais filhos, né? E aí não precisa estar casado. Aí é muita população já. Acessórios mais complexos. Planejamentos mais complexos. Bem, esse projeto, a Lei 2337, também trouxe a mudança da tabela de imposto de renda, que há tempos não sofre uma atualização, né? Atualizar o valor a tributar, realmente desde 95 não se tem uma mudança tão drástica, com uma atualização tão robusta, que ainda assim é ínfima em relação àquilo que deveria acontecer. Mas a tributação a partir de R$ 2.500, né? Com isenção, com a alíquota de 27,5%, começando lá com uma interpretação até 5.300. Essa é o cenário que foi avaliado. O outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a tributação do juros sobre capital próprio, porque, de forma triste, na minha opinião, claro, isso vai acabar. Tem gente que é lucro real só para poder fazer os juros remuneratórios sobre capital próprio e lançar como despesa. Nós já estávamos falando que nossos planejamentos e recuperação de crédito vai dar uma... Vai dar uma baixa. Enfim, mas é uma proposta interessante porque realmente não se tornaria mais óbvio, né, se essas regras forem alteradas. Na hora de fazer imposto de pessoa física, vocês que fazem muitos, não vai ter mais esse negócio na folhinha das ações, só que toma. Pois é. Nossa, pois que é verdade. Diminuiu um bocado de lançamento. Tudo bom, gente. Pois é. Um ponto importantíssimo, né, a tributação de lucros. A gente comentou que a proposta era de tributar em 20% o lucro apurado das empresas, que para a proposta aprovada, isso foi, cadê aqui? Deixa eu ver. 18% de imposto de renda e 8% de contribuição social. Mas, enfim, a tributação dos lucros é a grande discussão. Afinal de contas, a Carla até deixou claro, apenas a Letônia, juntamente com o Brasil, a Colômbia, não fazia esse tipo de tributação. Mas os ajustes vão ser necessários para que isso aconteça. E deixa eu ver aqui mais o que tem de importante. Os pontos mais relevantes, salvo engano, seriam esses, né, da reforma. Muita gente, Valdo, tem perguntado, vocês estão perguntando para a Tamires também, para você, Mills e tal. Seguinte, olha, porque você tem uma regra especial para as construtoras, para as incorporadoras. Agora, você tem uma regra geral para aquelas empresas que participam no capital social de outras empresas, mas que não são incorporadoras, não são construtoras. Porque se você tem uma regra especial de isenção, essa não é a regra geral. A PJ, ela vai pagar imposto de renda sobre dividendos, e quando passar então os dividendos, houver uma outra distribuição de dividendos para o sócio, vai pagar de novo, compensando o dividendo anterior. Então é assim que vai ficar a regra geral. Então, a empresa que participa do contrato social de outra empresa vai pagar dividendos, e quando distribuir a pessoa física, paga dividendos, compensando os dividendos que já foi pago na primeira distribuição de lucros à pessoa jurídica. Essa é a regra geral, excepcionando... É a mágica da compensação percentual, né? Porque um paga 100 e o outro divide por 50. Acho ótimo compensar isso. Mais um ponto de segurança. Não, só foi uma pergunta. Sim, porque a cereja do bolo. O próprio parágrafo 3º,
então, essa legislação vai incluir o 10A na Lei Geral de Imposto de Renda e traz essa regra especial no parágrafo 3º, ela não deixa isso muito claro, Carla. Ela não deixa muito claro. Mais uma vez aí nós temos uma insegurança, um ponto de insegurança. Bem, Walter, acho que são esses, né, os pontos. Nós temos aí o que se esperava dessa reforma ainda que não veio, que é a desoneração da folha, né? Exato. Sofreu muita crítica porque o ministro Paulo Guedes esperava então que aquela transação, aquela tributação sobre transações eletrônicas pudessem compensar a desoneração da folha. Como não teve tração no Congresso, não teve adesão do Congresso a essa tributação sobre movimentação eletrônica, ele desistiu então de desonerar a folha de pagamento, né? Para todas as empresas. Então, e a grandes fortunas, tributação sobre grandes fortunas, que todo mundo também, poxa, vamos colocar a tributação sobre grandes fortunas, também parece que não vem dessa vez, sob a justificativa de que isso poderia, de alguma forma, aí, possibilitar a fuga de capital, né, do país. Bom, são muitos pontos, né? Não sei se tem algumas perguntas, mas o tempo a hora vai passando e a gente gosta do assunto e vamos conversando. Tem, né, tanta coisa para discutir sobre reforma que realmente não dá para avançar. Você quer? Só para fazer os comentários aqui das pessoas na live. Bom, o Carlos Barcelos deu boa noite, cumprimentou todos nós e falou que é muito bom rever o Dr. Marco Túlio. Damasceno, Túlio, você lembra o Carlos Barcelos Damasceno. Um abraço, Damasceno, que bom. O Leonardo Gonorim fala que é um tema muito pertinente, ele gostaria de ouvir sobre a CBS, então acho que foi bem explanado aqui, acho que a gente esgotou. Esgotar não, né? Porque a gente fala tanto e ainda tem assunto, né? Mas ele falou do setor de serviço. Depois ele falou do setor de serviços, né? Por conta da desconsideração, né? O sofrimento do setor de serviço e a impossibilidade de tomar crédito, né? Porque não tem insumo, ou não se é considerado insumo, entre aspas, o que o setor de serviço utiliza e que poderia se aproveitar disso. Inúmeros elogios aqui à live, né, Carla? Como sempre, a gente sempre fica muito feliz com todos que nos assistem aí. Um abraço para o Juliano Mônaco, que me mandou um abraço aqui, para o Túlio. Ela tá. Olha aí. De quem ele é amigo. Verdade. Boa noite, obrigado pelo convite. Milson, um abraço a todos e ao meu amigo Marco Túlio. Sempre um prazer imenso ouvir profissionais competentes. Que legal. Um abraço, Juliano. Obrigado, viu? Roberto César também mandou um abraço para o Walter Helena e agradeceu a toda a equipe Valtercom. Roberto César. Que legal. São muitos comentários aqui, ó. Nossa vida. Agradeço. O André Almeida mandou. Ademir, os nossos conselheiros do CRC estão sempre presentes há ano. O Ademir, um beijo para eles, né, Walter Helena? Isso aí. Sempre que a gente aparece ao vivo em algum lugar, a gente manda beijo para os conselheiros. Eles sempre ficam muito felizes. Mas diz que eles gostam mais dos beijos das conselheiras. Do Espírito Santo. De preferência. Humor negro. Posso ir passando da gente fazer as considerações finais? Vamos lá. Vou passar para cá. Fico maior, mas já não sou grande, né? Sentada, então Só que você saiu da câmera. No caso, você ficou menor porque você sumiu. Não, porque... Cara, fica aqui do nosso Você ficou menorzinha porque você sumiu. Aí, ó. Pronto. Então, só pra gente... O assunto nossa, muito intenso. Marco Túlio, obrigada, tá? Por você ter vindo. Eu faço assim um pedido como contadora, os contadores que estão nos assistindo, acompanhem semanalmente o andamento do projeto. Os nossos clientes estão afoitos, preocupados com tudo isso. Cuidado com os planejamentos evasivos, o Walter já falou muito bem. Isso é prejudicial para os contadores, porque quando você dá uma ideia que você sabe que vai ter um problema lá na frente, o cliente vai jogar para quem, né? Para o contador. Para o contador. Então, muito cuidado com isso, e aí ele vai procurar o adjunto jurídico, né, Marco Túlio? E, de repente, já não tem mais solução, porque foi algo tão exacerbado que já não dá para você tomar conta. E também tem uma observância muito grande no que o seu Estado está fazendo para ajudar a mudança. Então, aqui no Espírito Santo, a gente se reuniu, as instituições, não só as contábeis e a OAB, que também participou, né? O Leno aqui participa, não sei se o Marco Túlio participa, mas assim, participa também. Participa também da Comissão de Direito Tributário. Então, a OAB participou, o Conselho Regional de Contabilidade, todas as instituições de contabilidade e depois as instituições privadas, como o FINS, FEComércio, participaram também dessa discussão,
Foi formulada uma proposta, entregue por escrito à bancada do Espírito Santo, então seria ótimo se todos os estados fizessem a mesma coisa. A gente sabe que a gente pode não ser ouvido, mas a gente se pronuncia, né? Então isso é importante. E muito importante também, a gente sempre fala isso aqui, a gente tem a mesma opinião, eu e as meninas, que a gente não faz sozinho. Então o jurídico é muito importante nessa hora com a contabilidade e vice-versa. O contador é muito bom no que ele sabe fazer de muito bem, né? Que é contabilidade e também planejamento tributário, mas existem as entrelinhas jurídicas que nós não temos a habilidade que o jurídico tem e isso tem que ser assumido com toda humildade. Então, a gente tem aqui 2 advogados, um advogado e um contador conjuntamente, né? E 3 contadoras, então a gente sabe o quanto é importante esse bate-papo, igual a gente falou aqui, o Marco Túlio e o Leno trouxeram uma visão assim, não só do que está sendo efetuado, mas dos prós e dos contras. E o Marco Túlio falou muito bem diversas vezes das entrelinhas e dos problemas jurídicos que a gente pode ter lá na frente de contenciosos, que podem demorar uma eternidade. Então, empresa nenhuma gosta de ter problemas na justiça, né, Marco Túlio? Não sei se eu gostaria que você até comentasse isso um pouquinho para finalizar. Problemas na justiça de dinheiro parado, de bloqueio, né, de outras situações que podem acontecer, ou ainda certidões travadas por causa que você está com processos em andamento. Né, passivos contingentes altos, porque contabilidade a gente é obrigada a contabilizar. Então, quanto mais clara for a legislação, melhor, e quanto mais a gente participar, melhor. Então, eu queria deixar a minha fala final dessa, agradecer novamente aos nossos apoiadores e principalmente aos meninos que estão aqui com a gente palestrando. Não se preocupe que não é a terceira e última, teremos mais. Que bom! Né? Não é a primeira e última, teremos mais. Passo para você a palavra para fazer suas considerações finais. Carla, eu queria agradecer a todos vocês aqui, nesse ambiente tão agradável aqui. Obrigado, Carla, Milza, Tamires. Prazer estar aqui com meu amigo Walter Leno, amigos de tantos anos. Me senti muito à vontade aqui, muito obrigado pelo convite. E muito obrigado a você também que ficou até agora nos ouvindo, nos assistindo, compartilhando as mensagens. É muito importante a sua participação conosco aqui. Obrigado a todos que participaram. E realmente a Carla disse algo que é muito importante, que é o contencioso, né? Isso tem que ser muito bem pensado, toda estratégia tem que ser pensada com o seu contador, mas com o seu advogado, porque o contador ele trabalha em cima de instrução normativa, ele trabalha em cima de normativas da Receita Federal para realmente não ter problema para a sua empresa. O advogado tributarista, ele senta e vai pensar os riscos junto com você, e sempre que você assume algum tipo de planejamento, você tem que assumir também os riscos disso. Então isso é muito perigoso, porque você pode ter um contencioso, pode não ter certidão negativa, e se a sua empresa, passa e presta serviço muitas vezes para a administração pública, você precisa de certidão negativa, e isso pode pesar muito em eventual decisão de planejamento. Eu acho que é isso. É muito difícil hoje falar de planejamento, até porque a gente tem a questão do propósito negocial, que dá tema para outra live, né? E falar de planejamento é muito bacana, mas o risco sempre tem que ser mensurado por você, junto com o seu contador e seu advogado. É isso, Carla. Obrigado a todos vocês. Foi muito bom estar aqui. Leno, Milza. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui, dividindo essa fala com um querido amigo de tantos anos, né, Túlio? Obrigado pela oportunidade da gente trocar essa ideia de um ambiente tão gostoso. Eu me sinto em casa realmente estando do lado dessas meninas aqui. Espero que esse terceiro convite não pare por aqui, tá, Carla? Quero ter outras oportunidades. A do final do ano. A do ano passado foi maravilhosa. Foi bem legal, com o bispo. Foi legal. Enfim, muito obrigado, tá, pela oportunidade aí que vocês me concederam de estar aqui com vocês, batendo esse papo esta noite. Eu? Já? Não, você vai encerrar, né? Então tá bom. Eu só vou agradecer a presença do Túlio e do Walter Leno. O assunto é extremamente melindroso, né? Nós temos, para você ver que nós temos só aqui opiniões divergentes em diversos pontos. Você imagina isso dentro de 500 pessoas no 500 Congresso. Pessoas no Congresso que tem bandeiras políticas para defender, enfim. Então, por isso que eu falo que eu não acho que esse negócio vai sair, gente. Mas eu não quero ser o lado negativo, entendeu? Porque eu normalmente sou otimista.
Mas é um tema que realmente cabe, sei lá quantas lives, se a gente for abrir item por item. Então, muito obrigada, a paciência de vocês estar aqui até agora. E Tamires pode encerrar aí pra gente. Muito obrigada, parabéns pela explanação de vocês, sempre com muita competência, abordando todos os assuntos, pela confiança e parceria de todos que estão nos assistindo. Aos convidados, muito obrigada pela confiança, de sempre acreditar nesse nosso projeto, que só floreia, só perpetua, e a gente sempre com muitos projetos e ideias para os próximos meses, então todo mês realmente a live acontece. Né? Agradecer aos nossos apoiadores, né? O Papo Técnico e Confraria é um projeto realizado pelo Grupo Expertise e pela TASSO, e agora a TEX BPO, que é um BPO financeiro, uma terceirização de financeiro, que é um novo projeto, que é uma tendência para o mercado contábil financeiro agora, do presente para o futuro. E a TEX também faz parte desse projeto do Papo Técnica e Confraria. Obrigada à Casa do Porto, que forneceu esse delicioso vinho, a The Picnic Box, que está sempre com a gente, a Vila Vídeos, que está aqui apoiando sempre na parte técnica, tem bastidores aqui que estão sempre conduzindo para que a transmissão seja realizada. Né? Tiano, Léo, sempre aqui conosco. Obrigada. E fiquem atentos nas nossas redes sociais para a programação das próximas lives. E aqueça os tambores aí, porque o fim do ano promete, né? Segundo Carla e Nilza. É isso, e até a próxima. Muito obrigada. Ó, um brinde. É isso aí. Túlio.